por conta que antes de eu chegar na escola, eu aprendi a ler e escrever com os ensinamentos da Bíblia ainda criança. Está ali meu amigo Alain. Antes de mais nada, eu ainda vou vir nessa cidade só para ouvir o Alain pregar no muito grande por isso. Glória a Deus. Eu tenho essa honra ainda. Eu viajo, senão não tem problema de viajar de São Paulo até aqui só para presenciar um momento como esse. Eu oro por isso. Aleluia! Glória a Deus. É uma honra para mim. Isso é uma obra de Deus na sua vida. Então, como eu disse, eu aprendi a ler e escrever com a minha avó paterna me ensinando os escritos. Até afastado, né? Porque eu tinha um filho tão rebelde, eu passei 2 vezes da igreja. Os irmãos aqui estão no aniversário, eu tive muito problema com drogas. Mas eu sempre fui um leitor da Bíblia. E o que torna este conjunto de livros fascinante é a veracidade dos fatos. Porque o seu grande autor, o nosso Deus, ele não poupou detalhes da construção da história. Aleluia! Tanto na questão do coletivo, como também na questão dos indivíduos. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus, os que colocou os seus pés aqui na terra, ele é incomparável. Aqui, nem nos nossos dias, não tem ninguém que chegue nem perto do nosso mestre. Mas aqui estão os nossos heróis, homens a qual nós nos identificamos, que se tornam referências para nós. Existe uma ideia que, por exemplo, no Antigo Testamento, os maiores pilares, os grandes nomes do Antigo Testamento é o pai Abraão, Moisés e o rei Davi. No Novo Testamento, sempre deixando Jesus como um caso à parte. No Novo Testamento, Paulo, Pedro e João. Então, esses homens são aqueles, junto com outros, que nos inspiram, que se tornam referências de fé e prática da vida diária. Porém, Deus, para construir esses homens, esses povos, essas histórias, ele não poupou detalhes. Por exemplo, quando a gente vai falar de um indivíduo como Abraão, que é o pai da fé, pai de povos, uma referência, um homem extraordinário, um gigante, a gente vai ver que o mesmo, em sua construção, não deixou, por exemplo, de cometer um ato de injustiça, porque ele um dia foi morar no Egito, e quando ele sai do Egito com Sara, eles trazem uma serva de lá, a Agar, uma mulher que não tinha nem opinião própria, não tinha nem direito de escolha. Daí Sara um dia teve aquela brilhante ideia de querer cortar o caminho, pegar um atalho para alcançar a promessa. Daí ela relaciona a Agar com o seu marido, Abraão, e foi o maior problema que Abraão arrumou para dentro da sua casa. Uma preocupação até nos dias de hoje, porque desse ato nasceu uma religião que se opõe aos descendentes de Isaac. E você pode perceber que a única que pagou o pato nessa decisão de Abraão em dar ouvido à sua mulher, a Sara, foi Agar. Manda embora, traz de volta, aí tem que mandar embora de novo. Aí Deus tem que agir de misericórdia e cuidar de Agar por conta dessa imprudência de Abraão, um ato de injustiça. Eu não estou aqui para subjugar um grande homem. Nós estamos aqui para mostrar que a Bíblia, ela comprova os fatos da forma que ele é. Porque nós olhamos para os nossos heróis e percebemos que eles são tão século XXI, eles são tão Daniel,
Pessoas que na construção da sua história tiveram as mesmas dificuldades, carregaram as mesmas marcas, tiveram as mesmas dores. Aí quando você vai ver a questão do coletivo, do ajuntamento de pessoas, de uma casa, de uma família, de uma congregação, de um povo, de um bairro, você vai ver que eles são semelhantes ao que nós vivemos. Por exemplo, se nós formos dar um exemplo de uma casa, e um dia desses eu falei isso numa palestra, e uma irmã me chamou no final do culto e falou: Daniel, tem hora que você fala coisas assustadoras, mas eu confio naquilo que você fala. E eu falei que eu, por exemplo, Daniel Paes, eu não queria ser um morador da casa de Davi. Eu não queria ser um príncipe naquela família. Eu não queria morar dentro daquele ambiente. Porque se eu, nos ambientes de coletivo, de pessoas que eu participo, eu sei que tem problemas, a casa de Davi é uma problemática. Porque olha só como funcionou a casa de Davi. Um dos seus filhos, o primogênito, o Amon, ele vai violentar a sua própria irmã. Daí o outro irmão, o segundo filho de Davi, o Absalão, ele vai e mata o seu irmão. Daí o mesmo Absalão, ele vai matar seu pai, para tomar o trono do pai. Daí quando o pai vai entregar o reino, é uma briga por causa de cadeira, é um querendo tomar a cadeira do outro. Então você vai perceber que na questão do coletivo, a construção da história desses grandes homens se assemelham ao que nós vivemos, ao que nós sabemos. E nós estamos aqui diante da construção da história de um homem que ele é um marco das Escrituras, que é o Jacó. Jacó ele é um personagem tão extraordinário que a maior nação do mundo carrega o seu nome. E como se não bastasse, Jacó ele é mais mencionado na Bíblia do que o seu próprio avô, o Abraão. Jacó ele é aquela pessoa que quando nós vamos fazer uma síntese da sua história, da construção da sua história, a gente vai ver que para se formar este homem é algo que mexe muito conosco, porque foi uma história construída com dores. Porque você vai ver que para se construir esse homem, teve lágrimas, teve abandonos, teve mentiras, teve engano, teve solidão. E esse era um daqueles homens que, ainda quando estava no ventre da sua mãe, Deus lhe falou acerca dele. Olha só que coisa linda, porque o ventre de Rebeca, quando estava em conflitos, Gênesis capítulo 25, verso de número 21 em diante, ela não sabia o que acontecia dentro do seu ventre, ela sabia que estava gestante. Daí ela faz uma oração a Deus, e Deus vai lá falar com Rebeca, dizendo: Rebeca, você não está com um, você tem dois. E serão duas nações, serão dois povos que não vão conviver juntos. Um vai viver de um lado e o outro vai viver do outro. Um será mais forte do que o outro. Só que tem um porém: a honra não é para quem vai chegar primeiro. A honra é para quem chega por último. Porque o maior servirá o menor. Ou seja, Deus ele já estava dizendo que o da promessa era o Jacó. E este, ele cresce dentro de um contexto, de uma casa, de um lar dividido. Você pode perceber, capítulo 25 é o 28, diz que o Isaac, o seu pai, amava a Esaú. Já a mãe Rebeca amava Jacó. Você não vai perceber nessa casa uma harmonia do Isaac com Jacó, da Rebeca com Esaú. Você não vai perceber uma mesa com os quatro. É uma casa dividida. E como se não bastasse, ele cresce dentro de um contexto, uma questão que se chama crise de identidade. E o que é crise de identidade? Uma pessoa que sofre de crise de identidade é aquele que não se acha,
é aquele que não se encontra. São pessoas que não conseguem acreditar em si próprio, pessoas que vivem de complexos de inferioridade, não acreditam no seu potencial, não imagina que ele pode alcançar. Circunstâncias faz com que a pessoa ande em regressão. E a gente vai perceber isso em Jacó, primeiro por conta do dia do teu nascimento. Por quê? Porque quando este nasce, ele nasce com a mão no calcanhar do seu irmão. E pelo fato de ele estar com a mão no calcanhar do irmão, uma palavra é liberada sobre ele. Por que eu digo que uma palavra é liberada sobre ele? Porque o homem, na antiguidade, ele já servia como uma história escrita. Os homens viviam por intermédio do homem. O homem servia tanto para abençoar, como também para amaldiçoar. O nome servia como uma comemoração de um momento, como também o nome representava às vezes um fracasso de um momento. Você pode perceber quando nasce o filho de Ana. Por que ela colocou aquele nome de Samuel? Porque o nome Samuel significa Deus ouve, ou Deus ouviu o meu pedido. Ou seja, Ana, ela coloca o nome pelo momento em que ela estava vivendo e pela dádiva que ela tinha alcançado. Você já percebeu como foi encerrada o clã de Eli, como foi encerrada a descendência de Eli no sumo sacerdócio? 1 Samuel, capítulo de número 4, quando Israel perde uma guerra, a arca da aliança foi roubada. Ófine e Finéias, que eram sucessores do seu pai, morreram na guerra. Então, quando nasceu o filho de Finéias, logo se dá o nome Icabod ou Icabode. Por que ele recebeu aquele nome? Porque já não havia mais glória em Israel, e o representante maior, o Eli, a sua descendência ali já estava sendo riscada do sumo sacerdócio. Então o nome, ele tinha uma representação muito grande. É mais ou menos assim, quando nasce um filho nos nossos dias, aqueles que são amantes do esporte, por exemplo, do futebol, nasce um filho, talvez o pai ele já olha ali e começa a projetar no seu filho: vai ser um jogador do meu time, vai ser um jogador de futebol. Se a pessoa é um amante da ciência, ele já logo olha para a filha e diz: essa vai ser médica. Ou então ele talvez na questão das exatas, ele vai dizer: vai ser um engenheiro, vai ser um advogado. Enfim, a pessoa já começa ali a projetar. Na antiguidade, o nome já projetava a história, ou o nome abençoava, ou o nome amaldiçoava. E o pai de Jacó, o Isaac, ou a mãe, quando eles percebem que o Isaac ou Jacó está com a mão no calcanhar do Esaú, eles já liberam uma palavra sobre ele, dizendo: esse vai se chamar Jacó. O nome Jacó, ele significa tanto aquele que agarra, como também suplantador. E o que é um suplantador? Um suplantador, ele vive para levar vantagens. Um suplantador, ele negocia. Um suplantador, ele engana. Um suplantador, ele age de astúcia. Um suplantador é uma pessoa que está sempre sobre os seus pés. Ele é um observador à espreita, sempre querendo levar vantagens. Ele não cresce querendo ser Jacó, ele não nasceu querendo ser Jacó. Jacó foi aquilo que liberaram ao seu respeito. E quando nós assumimos aquilo que dizem ao nosso respeito, nós passamos a viver escravos de opinião alheia. Nós dependemos daquilo que falam, nós dependemos de aceitações, nós ficamos dependentes daquilo que as pessoas liberam ao nosso respeito. Eu, por exemplo, às vezes eu nem quero ficar contando essas coisas, mas eu, por exemplo, por ter
pela segunda vez me afastado já como um ministro do Evangelho, ensinador da palavra, e eu caí no crack. Quando Deus ele teve misericórdia de mim, me tirou do lixo. Eu comia lixo na rua, eu vivia catando coisa no chão, fiquei internado por 6 vezes, mais de 3 anos e meio só internado. Só que essa graça e essa misericórdia me alcançou um dia, e quando Deus ele me colocou de pé, a maioria dos pastores, dos crentes da onde eu moro, diziam: esse daí para mim vai ser sempre um caído, esse daí eu não quero pregando na minha igreja, esse é caso perdido, esse é um fracassado, esse é um perdedor, é um viciado. Se eu assumisse tudo aquilo que liberavam ao meu respeito, eu não estaria pregando a palavra de Deus aqui hoje. Eu já quero ser um profeta aqui nessa noite para dizer que você não depende daquilo que fala ao teu respeito. Você não é escravo de opinião alheia. Quem acredita nisso aqui nessa noite? Encostar a mão assim no ombro do irmão da esquerda e da direita, e você vai dizer para ele: você não depende daquilo que falou ao teu respeito. Ele diga para ela também: você não depende daquilo que falou ao teu respeito. Você não é escravo de opinião alheia. Quem projetou a tua história não está aqui na parte de baixo. Quem projetou a tua história está na parte de cima. Vai acontecer, e o nome dele vai ser glorificado. Quem acredita que Deus escreveu a tua história, levanta as suas mãos o mais alto que você pode, e já libera esse glória, já libera esse aleluia. Jacó foi liberado ao respeito dele. E como se não bastasse ele já crescer debaixo dessa palavra Jacó, ele vai passar uma parte da sua vida querendo ser Esaú. Olha, se identificando o outro. Porque uma pessoa que não se acha, para ele o outro é sempre o melhor. Aleluia! O outro é melhor. Observa que o mesmo, ele pagou para querer ser Esaú. Ele aceita o plano da mãe para querer o que era de Esaú. Gênesis capítulo 25, verso de número 21 em diante. Esaú está voltando da caça, com fome, desfalecendo. Jacó ele tem para oferecer para o irmão. O irmão pede para ele um prato de comida, e ele tem um prato de comida para oferecer. Só que quando o irmão ele pede um prato de comida, dizendo: você tem? Ele fala: eu tenho. Você me dá? Não. Eu venho. Eita. Ali eu não sei quem é pior. Eu não toco Cristo aqui não, mas ali não dá para saber quem é pior. Se é um irmão que não valoriza a sua própria identidade, ou se é o outro que está querendo comprar uma identidade desvalorizada pelo próprio que carrega essa identidade. Meu Deus! Você quer? Você me dá? Não. Eu compro. E o que você quer em troca? Eu quero ser você. É a tua identidade. Eu quero uma primogenitura. Só que observa, quando Deus falou com Rebeca, ele falou que a honra seria para o maior, a honra é para o menor. Ou seja, Jacó ele estava pagando para estar num lugar que Deus não projetou para ele. Olha, ele aceita
aceita o plano da mãe para mentir para o pai, para querer o que era do irmão. Daí o que ele faz? Ele monta um personagem, Esaú. Os sentidos funcionais do pai aqui eram tato, olfato e audição, paladar também. Porém, o pai já está com a sua visão limitada, não enxerga. Então o que acontece? Ele monta um personagem em Esaú. Ele se veste de Esaú. Ele coloca pelos nas mãos para parecer com Esaú. Ele está com o cheiro de Esaú. E o pai estava o identificando por fora. O pai é físico. O pai é matéria. E o pai está assim, ó. É a roupa. É um Esaú. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! As mãos é um Esaú. Eu vou sentir o cheiro. Esaú. Só que quando ele abriu a boca para falar com o pai, e a nossa fala, ela não revela o que nós somos de fora para dentro. A nossa fala revela o que nós somos de dentro. Ou seja, por fora até monta-se um personagem Esaú. Mas abriu a boca, mostrou a essência. Glória a Deus! Meu Deus! A voz é Jacó. Eu tenho uma experiência com isso, eu tenho uma experiência. Eu sempre gostei de estudar. E numa fase crítica das drogas, o que acontece? Onde eu moro tem uma escola de saúde pública da prefeitura muito boa, uma referência na área de técnico em farmácia, análises clínicas, técnico em saúde bucal e gestão. O que aconteceu? Quando eu vi que ali era público, eu falei, eu vou prestar um concurso. Se eu passar, eu ganhar uma bolsa, eu vou começar a estudar e me ocupando com os estudos, eu vou sair do crack. Fui e assim o fez, me inscrevi. Só que no dia da prova foi interessante que eu já estava quase 3 dias na rua, usando droga e bebendo. Cheguei lá drogado, fui, fiz a prova, passei em segundo lugar, ganhei essa bolsa de estudo. E foi interessante que a primeira prova oral que teve na sala, era até alguma coisa na área da psicologia sobre Freud. Montaram lá os grupos, a professora mandou montar os grupos e as pessoas começaram a montar. Montaram o grupo aqui, montaram o grupo ali, montaram o grupo ali, foram montando um grupo. E vai, tá montando o grupo. Quando foi ver, eu fiquei no meio, sozinho, ninguém me escolheu. A professora olhou e falou assim: peraí, ninguém escolheu o Daniel, eu vou arrumar um grupo para o Daniel participar. Foi e colocou eu no grupo que tinha menos pessoas, e ali tinha que fazer como se fosse um resumo do que seria o trabalho, e tinha que colocar lá na folha quem é que iria fazer a apresentação oral. Daí quando chegou nessa área, todo mundo ali organizou qual livro ia ler, como se ia fazer. Quando chegou para colocar o nome de quem ia fazer a apresentação, e nesse dia também eu tinha passado a noite inteira, e claro, cheguei lá com mau odor, não cortava cabelo, não fazia barba, um cheiro horrível, drogado, alcoolizado, quase dormindo na sala. Daí eles montando lá. Daí quando chegou na hora de colocar o nome, daí uma mulher já falou assim: ó, gente, nem conta comigo. Eu, para falar em público, eu passo até mal, eu vou desmaiar no meio da sala. Daí eu vou falar: eu gaguejo, eu fico nervoso, a minha pressão bate. E ali começou todo mundo a fugir. Quando eu vi que estava todo mundo fugindo, eu peguei, olhei para todo mundo e falei assim: não, deixa que eu faço a parte da apresentação. Daí o rapaz, ele olhou para mim e falou: não, deixa, a gente vai resolver isso. Eu falei: não, quem vai apresentar sou eu. Professora, eu que vou fazer a apresentação no dia do trabalho. E ficou aquele clima: será que vai ser o nosso trabalho? Esse doido dentro da sala dele, aqui. Daí quando chegou no dia da apresentação, o nosso grupo foi muito bem. E a apresentação oral foi extraordinária. E depois, todo o trabalho oral que tinha na sala, quando eu falava: ó, vai ter uma apresentação para a sala inteira, eu falava: ó, dessa vez o Daniel vai ser do meu grupo. Eu quero o Daniel no meu grupo. Todo mundo me escolheu. Só que eu faltava muito. Daí eu fui reprovado por falta. A coordenadora
se preocupava muito comigo. Ela queria que eu saísse daquela situação. E ela começou a me mostrar médias de nota. E ela comparava as melhores médias de nota com a minha média de nota. E a minha média era muito alta. Ela falava: esse da manhã é o melhor que eu tenho, e a sua nota é semelhante a dele. Esse da tarde é o melhor que eu tenho, e a tua nota é semelhante a dele. Esse da noite é o melhor que eu tenho, e a tua nota é semelhante a dele. Daí ela pegou e falou assim: ó, esse está sendo aprovado, esse está sendo aprovado, esse está sendo aprovado. Daí ela pegou um sulfite e escreveu bem grande assim: ó, e você hoje eu estou reprovando. Daí ela falou assim: Daniel, olha bem aqui dentro dos meus olhos. Enquanto você continuar a viver esse personagem que você está carregando por fora, você vai ser uma pessoa na vida reprovada. Agora, o dia que você resgatar essa essência que você tem do lado de dentro, você vai ser bem sucedido naquilo que você vai fazer. Eu quero ser um profeta aqui nessa noite. Quem acredita nisso? Eu quero profetizar que existe um potencial aí dentro. Tem coisas que você ainda não viu acontecer. Deus, ele derramou dons sobre pessoas aqui que você ainda nem trouxe para fora. Tem pessoas que não se formou ainda. Tem pessoas que não alcançou na sua faculdade ainda. Você nem pregou ainda nos lugares que Deus quer te levar. E eu vou liberar uma palavra aqui. Você não é um outro, meu irmão. Há uma identidade, há um ser humano. Eu, Daniel, eu não posso ser o melhor pregador. Eu não posso ser a pessoa que se torna referências para outras pessoas na internet. Mas eu sou dessa forma. Eu prego dessa forma. Eu vivo dessa forma. Eu profetizo dessa forma. Que é você que Deus vai usar. Quem acredita nisso aqui? Então você vai segurar na mão desse irmão. Você vai segurar a mão dessa irmã. Você vai balançar a mão dele e a mão dele e dizer: você tem potencial, meu irmão. Acredite em você, meu irmão. Tem orgulho próprio. Quem acredita nisso? Levanta suas mãos. Aqui do meu lado direito, que pode adorar. E aqui do meu lado esquerdo, Maria rebarrada. Então sonha que temperatura libera-se, glória libera-se, aleluia. Para ele 5 segundos de glória. Para ele 5 segundos de aleluia. Eu vou deixar você adorar. Eu vou te dar um recado aí nos 5 nos infernos. Você quer colocar complexo de inferioridade de pessoas aqui? Só que nessa noite você perdeu. Porque Deus ele tem louco. Vai colocar pessoas de pé. Quem acredita que o inferno perdeu? Agora, 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 agora. Aleluia, Jesus. Estava pagando para querer ser valor. Mentindo. Para querer o que era Jezabel. Só que daí o que acontece? O que Jacó tinha de melhor era a mãe. Porque a mãe o amava. O pai amava Esaú. Só que o excesso do cuidado de Rebeca com Jacó está resultando numa mãe que ensina o filho a mentir. Aqui, Rebeca é uma mulher de Deus. Só que a construção da história é a mesma também, não impede Deus de permitir mostrar uma mãe que está ensinando o filho a mentir. Mas, olha, e era o que ela tinha de melhor, era o que ele tinha de melhor. Só que no conforto da casa,
no cuidado de Rebeca, Jacó não produzia, Jacó não crescia, Jacó não amadurecia. Então o que Deus faz? Até porque o irmão, que era um guerreiro, e a Bíblia fala que Jacó habitava em tendas, ou seja, o irmão saía para a guerra e o irmão ficava dentro de casa. Ou seja, um sabe o que é guerra e o outro sabe o que é ficar dentro de casa. Está aqui. Está aqui. Daí o irmão já está falando, na hora que o pai descer a sepultura, eu vou pegar ele. Então o que Deus faz? Se no conforto da casa, no cuidado da mãe, não está crescendo, não está produzindo, não está amadurecendo, Deus ele tira desse conforto, Deus ele tira ele do cuidado de Rebeca e dá um deserto para ele caminhar. Eita! Deus não dá muita coisa para ele no deserto. Deus ele dá apenas uma pedra. Eita história! Aleluia! Somente uma pedra. Para ele fazer dessa pedra de travesseiro. Só que, enquanto Jacó estava no conforto da casa, no cuidado da mãe, ele está sofrendo de crise de identidade dentro de um lar dividido, já estava aprendendo a mentir. Porém, quando ele sai desse conforto, ele vai ter a sua primeira experiência com Deus. Porque enquanto ele está dentro da casa, no conforto, no cuidado da mãe, Deus não falava com Jacó. Aleluia! Meu Deus! Deus ele não se manifestava para Jacó. Deus ele não se revelou diretamente para Jacó. Só que no deserto, com apenas uma pedra para se fazer de travesseiro, Deus ele vai lá no sonho de Jacó e dá uma visão para ele. Aleluia! Nessa visão, uma escada ela é posta sobre a terra. Gênesis 28, versos de número 10 em diante. E nessa escada que liga a terra com os céus, observa que é uma escada que liga a terra com os céus. Vou repetir. A escada liga a terra com os céus. Nessa escada tem anjos subindo e tem anjos descendo e Deus falando com Jacó. Aleluia! Glória a Deus! Essa escada ela se confirma um dia em que Jesus ele está passando pelo mar da Galileia, convocando homens para ministério. Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 1, no verso de número 43 ao 51. Ele passando pelo mar da Galileia, ele vai chamar um homem de Betsaida por nome de Filipe. Filipe vai e começa a acompanhar Jesus e vai avistar um certo Natanael. Quando ele avista Natanael, ele fala: Natanael, lembra daquele que falou Moisés na lei? Ele também falou os profetas? Ele está aqui entre nós. O nome dele é Jesus. Ele é o filho de José e ele é de Nazaré. Quando ele mencionou Nazaré, logo veio um preconceito de Natanael dizendo: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe responde: vem e vê. Quando ele se aproxima, Jesus ele identifica Natanael dizendo: esse é um israelita, em quem não há bobo, em quem não há nenhuma mistura. Esse é o legítimo filho da descendência de Abraão. Quando Jesus ele identifica Natanael, ele já logo responde dizendo: o Senhor me conhece da onde? Mas Jesus ele vai dizer: antes que Felipe te chamasse, eu te vi assentado debaixo de uma figueira. Natanael ele já: o Senhor é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jesus ele chega para Natanael e diz assim: Natanael, você está aí maravilhado só porque eu te disse? Quer dizer, eu ia te chamar se eu te vi assentado debaixo de uma figueira? Faz assim, ó. Vem comigo. Aleluia! Canta comigo, me acompanhe. Porque a partir de agora você vai ver os céus
que você vai ver anjos que sobem. Aleluia! E você vai ver anjos que descem sobre o filho do homem. Quem era a escada que estava sendo revelada para Jacó, que liga a terra com os céus, era o próprio Jesus. Ou seja, Jacó, ele não tinha mais o pai, ele não tinha mais a mãe, ele não tinha mais o irmão, ele era uma pessoa despreparada na vida para o deserto. Só que nesse deserto, uma escada ia acompanhar Jacó, com o anjo subindo e com o anjo descendo. E por que os anjos sobem? E por que os anjos descem? Será que os anjos, eles ficam que nem demônios pela terra, passeando, sem ter o que fazer? Não, os anjos agem com propósito e com trabalho. E na minha opinião, os anjos que tinham embaixo para subir, é porque eles iam pegar tudo aquilo aqui de baixo e levar lá para cima. E por que tinha anjos lá em cima para descer? É porque eles iam pegar tudo aquilo que Jacó precisava, que estava lá em cima, e trazer aqui para baixo. Talvez na construção da tua história, muitas coisas foram se perdendo no caminho. Talvez o conforto, o cuidado de um ou de outro ficou pelo caminho, mas Deus, Ele não te deixou sozinho. Ele foi contigo nesse deserto. Ele trouxe você de volta. Ele não te deixou sozinho na jornada. Eu não sei o seu momento até o dia de hoje, mas eu sei que na tua companhia tem essa escada que liga a terra com os céus. Eu não estou vendo, mas eu creio que tem anjos que estão subindo e tem anjos que estão descendo. Quem acredita nisso aqui nessa noite, quem quer profetizar, diga pelo menos para 3 pessoas: você não está sozinho nessa jornada, meu irmão. Pode ser que você perdeu algumas coisas, mas a presença na viagem você não perdeu, né? Deus é contigo. Ele pode adorar. Agora! Olha como nós construímos essa história. Preciso chegar onde nós vemos. Olha como nós construímos. Crise de identidade, lado dividido, ofensas, mentira, deserto, solidão. Mas Jacó, ele vai para a casa de Labão. Meu Deus! Jesus! Sabe que as pessoas dizem que Jacó ele era um trapaceiro, enganador. Só que se você observar, Jacó ele enganou uma vez só. E a ideia não foi dele. A ideia foi da mãe. Agora Labão, que era seu tio, se tornou seu patrão e teu sogro, o enganou por 10 vezes. Então pera lá, a gente tem que parar com essa história de dizer que ele era enganador, porque ele não era enganador. Na verdade ele foi enganado, porque ninguém foi mais enganado na Bíblia do que ele. Até porque era o ser humano, é o ser humano quase em sua maioria. Ele pega um fato e transforma numa história. Aleluia! O ser humano é mais ou menos assim: se caiu, é um caído; se fracassou, é um fracassado; se perdeu, é um perdedor. Pega um fato, um acidente de percurso e já transforma numa história. Jacó comeu o pão que Labão amassou. E Labão aqui, ele não pode ser uma representação do diabo. Labão é aquele tipo de pessoa que Deus ele permite entrar na nossa história para nos amassar. Aleluia! Glória a Deus! Labão é aquele tipo de pessoa que quando nós lembramos, Glória a Deus! é aquele tipo de pessoa que quando se menciona o nome, você fala: ai, nem me fala nesse nome. Labão ele era tão mau caráter, ele foi
uma pedra no caminho de Jacó. E quando chega o tempo de Jacó sair da casa de Labão, Gênesis capítulo 30, verso de número 25 e diante, quando chegou o tempo de Jacó ser honrado, Labão ele chega para Jacó e pede para Jacó continuar a casa dele. Por quê? A casa dos patriarcas, para mim, foi o lar mais poderoso que teve na terra. Não teve ninguém mais poderoso do que os patriarcas. Por quê? Porque os patriarcas, eles não corriam atrás de honra. A honra corria atrás dos patriarcas. Os patriarcas foram homens predestinados à honra. Observa que Abraão ele mudou uma guerra sem nunca ter guerreado. Só a presença de Abraão já mudou a guerra. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus! Aquela guerra de 4 reis contra 5 reis, os 4 reis que venciam a guerra tiveram uma brilhante ideia de sequestrar a glória e levar para o cativeiro. Daí chega a notícia para Abraão: sequestraram teu sobrinho, eu vou descer para a guerra. Mas Abraão não tinha registro de guerra, mas ele resolveu descer para a guerra. E a presença de Abraão na guerra fez com que quem estava em cima passasse a estar. Glória a Deus! Glória. E quem estava embaixo passou a estar em pela presença de Abraão. Já percebeu o filho de Abraão, Isaac, o pai de Jacó? A terra estava em crise. Gênesis capítulo 26, verso de número 1. A terra estava com fome e o Isaac estava plantando. Gênesis capítulo 26, verso de número 12. Isaac semeou naquela mesma terra, naquele mesmo tempo, e colheu. Aleluia! Vezes mais. Aleluia! Aleluia. Se tornou o maior empresário do seu tempo. Sempre correndo atrás da honra. Glória a Deus! Não correndo atrás de Isaac. Você já percebeu o bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, o José? Ele vai para a casa de Potifar. Ele muda a casa de Potifar. Potifar começa a prosperar em Gênesis 39, verso de número 2 ou 3, vai dizer: é só pela presença de José. José chegou e mudou a casa de Potifar. Aí mandaram ele para a cadeia, ele mudou a cadeia. Um dia colocaram ele dentro do palácio do faraó, mudou a casa de faraó. Ele mudou o Egito. José mudou o mundo. Sem correr atrás da honra. A honra correndo atrás de José. Observa aqui Jacó, quando ele chega na casa de Labão, Labão ele passa a ser um homem próspero pela presença de Jacó. Só que quando chega o tempo de Jacó ir embora, ele fala: não, Jacó, fica aqui na minha casa. Ele queria que Jacó ficasse na sua casa pelo Jacó. É pela honra que ele estava sobre. Ele fala assim: ó, fica aqui comigo, não vai embora. Fica aqui, continua morando aqui comigo, porque eu tenho experimentado, Gênesis capítulo 30, verso de número 27, eu tenho experimentado que Deus está me abençoando por causa de ti. Ele não queria o Jacó, ele queria a bênção que estava sobre Jacó. Labão, ele não vivia pelo ser, e sim pelo ter. Esse tipo de relacionamento é muito perigoso, pode desfazer de tudo isso, porque esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso. Isso é perigoso. Por quê? Porque se você tem, você é. Se você não tem, você deixa de ser. Só que Deus ele remove esse tipo de relacionamento, porque só vai ficar na sua história não aqueles que ficam pelo ter, e sim pelo ser. Quem acredita nisso? Então segura-se na mão desse irmão e segura na mão dessa irmã e diga para ele assim: ó, você tem que parar de se lamentar pelos que foram embora, meu irmão. Diga para ela: você tem que parar de se lamentar pelos que foram embora, meu irmão, porque eles só estavam não pelo que você é, e sim pelo que você tem. Agora, se você tem comunhão com essa pessoa do teu lado, você pode dizer para ele: mas comigo você pode contar, meu irmão, porque você tendo ou você não tendo, eu vou para a guerra contigo. Eu vou buscar os joelhos para orar contigo. Eu faço até campanha para você crescer nessa terra. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e adora.
sei qual é o desfecho dessa história. É promessa, é honra, é vitória, é milagre. Quem acredita nisso, é encher-se do nome todo. Merece que vai cantar. Pode subir a temperatura, libera desse glória, libera dessa aleluia. E aqui do meu lado esquerdo, vem esse elevado que você vai receber pelo glória. Vem a vida de Deus, a caminhada jogada para os olhos e vai dar glória. E acredito que Deus me marcou essa noite, não dá vitória. É dando glória, é dando glória, é dando glória, é dando glória. Sobe a temperatura, libera esse glória, libera essa aleluia. Sobe a temperatura, libera esse glória, libera essa aleluia. Sobe a temperatura, libera esse glória, libera essa aleluia. Agora, agora. Assim Deus manda te dizer, Ele não vendeu sonhos para ninguém. Ele já disse no começo que a jornada seria dura, que a construção da história seria árdua, mas Ele também falou desde o começo que ninguém ia se perder, que ninguém ia perecer. Bate esse momento de construção e entenda que você vai chegar lá, que você vai alcançar. Quem acredita nisso, ergue as suas mãos mais alto e agora, e agora. O ponto-chave da Bíblia de Jacó é Gênesis 32, verso de número 22 em diante. Ele está passando pelo rio Jaboque. No val, a beira do rio, val é a beira do rio. No val do rio Jaboque, um varão vai se apresentar diante dele. Eu já vi fontes de muita confiança dizer que ali era uma manifestação do próprio Jesus. Como eu também já vi fontes muito interessantes dizer que ali era o anjo do Senhor. Como também eu já vi informações muito boas dizer que era um outro anjo, ou até mesmo que o anjo do Senhor era o próprio Jesus. Enfim, aqui o que se sabe é que era uma manifestação divina. Aqui não é só uma manifestação física. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ali era uma manifestação espiritual. Eu não sei porque aquele varão ele está passando ali e quer ir embora. Às vezes, quando eu vou dar algum seminário, sempre tem alguma pergunta difícil de se responder. Quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, eu já logo falo, é a vontade de Deus. Eu não fico batendo cabeça para responder aquilo que eu não sei. Eu não sei porque aquele varão aparece e quer ir embora. Mas eu sei que Jacó, ele já tinha experiências com Deus. Ele sabe que aquilo não é só físico, é espiritual. E aí chega naquele varão e diz: você vai ficar aqui e você vai me abençoar, você não vai sair daqui. E o varão pega e fala: não, eu tenho que ir embora, eu vou embora, você não vai. Eu vou, você não vai. Não vou, aí eu vou. Começa uma briga. Jacó ele pega uma briga com aquele varão. Aleluia! Vai com o varão, ele quer ir embora. Ele vai tocar na cintura de Jacó.
E Jacó agora está manco, com mais dois, só que mesmo manco, mesmo cheio de marcas. Aleluia! Carregando diversas cicatrizes, ele continua lutando. Meu Eu Deus! sei que tem pessoas que não gostam, mas se você se sentir à vontade, diga pelo menos para 3 pessoas, mesmo com dores. A gente vai para a guerra. Até que quando está amanhecendo o dia, esse varão chega para ele e diz assim, ó, vamos resolver esse problema? Qual é o teu nome? Como eu disse aqui a princípio, o nome era como uma história e significado. Sabe o que esse varão está perguntando para ele? Me conta a tua história. Aleluia! Vamos conversar comigo. Eu quero que você me conte a tua história. Começa aí a contar a sua história. A minha história é de Jacó. Aleluia! Liberado Jacó. Eu cresci com Jacó. Para meu pai eu sou Jacó. Para minha mãe eu sou Jacó. Lá onde eu cresci eu sou Jacó. Na casa de Labão eu sou Jacó. Eu cheguei até aqui sendo Jacó. Daí esse varão chega para ele e diz assim, ó, então vamos fazer assim, ó. Essa história Jacó veio daqui até aqui. Se quiserem fazer comentários acerca de Jacó, vai ser daqui para cá. Porque Jacó veio daqui até aqui. Se quiserem, pode fazer pesquisa, montar grupo de WhatsApp, pode ir na rua perguntar acerca de Jacó. Só que as informações Jacó é daqui para cá. Porque daqui para cá é uma outra escrita, é uma outra história. Porque a partir daqui para lá, a história é outra. Porque agora você é o representante de Deus aqui na terra. Você é um príncipe que luta com Deus e com os homens prevalece. Eu quero liberar aqui. Eu tenho vontade de dar lugar. Eu quero profetizar. Eu quero que vidas sejam marcadas aqui nessa noite. Quem acredita que você é um profeta aqui? Então vai mais uma vez. Segura na mão desse irmão. E segura na mão dessa irmã. E diga para ele assim: nem todo mundo gosta de você, meu irmão. Você não é aceito por Deus. Só que esses que não te aceitam, diga para ele: vai ter que falar do Jacó, é daqui para cá, porque é daqui para cá, é uma outra história. Servo do Senhor, pregador do Evangelho.
Percebe-se como se constrói o vencedor. Percebe-se que para formar um Israel, a história é semelhante a de muitos, ou até de todos que estão aqui. Não é fácil para mim. Eu sei, eu respeito muito, tá? Me perdoe, mas se sentir à vontade, diga para esse irmão e diga para essa irmã, dizer assim, para chegar até aqui não é fácil. Não é. Para chegar até aqui não é fácil. Eita glória! Olha, eu sou sincero. Com esses pregadores eu tenho muita amizade. Mas os meus principais amigos são pastores de igreja. Eu oro pelos pastores. Porque para chegar até onde chega, Meu Deus! Aleluia! então vamos lá. Capítulo 33 ele se reconcilia com Esaú. Você pode perceber que Esaú nunca fez nada contra Jacó. Esaú ele foi mal para o pai, ruim para a mãe, mas desonra para Deus. Mas para Jacó nunca fez nada. Agora ele não, ele age de astúcia para querer comprar uma identidade perdida. Meu Deus! Glória a Deus! Ele aceita o plano da mãe para mentir para o pai, para pegar uma bênção que não era dele. Porque ali era a bênção com Isaac. Ali era uma bênção da terra. Eita Jesus! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Uma mão de Isaac sobre Jacó, independente, eles seriam honrados. Quem falou a respeito dele? Foi Deus. Aleluia! Mas vamos lá. Ele se reconcilia com Esaú. Nós chegamos aqui aonde nós lemos o 35, quando ele estava novamente em Betel. Claro que existe uma ideia que os patriarcas eles não viveram em uma só Betel. A cada encontro que eles tinham com Deus, eles levantavam altares e colocavam o nome de Betel, casa de Deus, lugar com Deus. Mas também pode ser que ele está no mesmo lugar aonde ele teve o primeiro encontro com Deus, Betel, capítulo 18 de Gênesis. Ele está em Betel, a caminho de Efrata, que era Belém. Raquel, a sua mulher, estava para gerar o seu segundo filho, que no contexto geral já era o 12º. A totalidade da promessa, 12. E no total, no contexto geral, 13 filhos, porque ele tinha uma filha. Quando Raquel ela vai gerar esse seu segundo filho dela, Raquel, o 12º de Jacó, a morte ela está já angustiando a Raquel. Raquel já está na agonia da morte. Todos ali sabem que Raquel naquele momento ia partir. Chegou o tempo de Deus recolher Raquel. Só que o que Raquel na angústia da morte faz? Ela libera uma palavra sobre a vida daquele que estava sendo gerado, dizendo: vai se chamar Benoni. O nome Benoni significa aflição da morte. Ou seja, ela estava liberando uma palavra de dor sobre a vida daquele que estava sendo gerado. Jacó, ele passou parte da construção da sua história vivendo por intermédio de uma palavra que foi liberada sobre ele. Tem um tema que as mulheres usam muito em eventos de mulheres, eu nunca vi esse tema em eventos de homem, que é assim, curadas para curar. Por quê? Só oferece cura quem já foi
descer daquela dor e ver que a sua descendência ia crescer com dores, ele se posiciona com muita autoridade. E a Raquel era o amor da vida dele. Então ele está mais ou menos assim: meu amor, chegou o teu tempo, pode ir embora com Jesus, mas esse seu decreto, ele não vai permanecer. Essa palavra, eu vou remover ela, eu vou remover esse decreto. É mais ou menos assim, ó. Eu, Daniel, eu me afastei da igreja por 2 vezes. Agora a minha filha e o meu filho nasceram em berço evangélico e vão ser crentes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Daniel, eu usei quase todos os tipos de drogas e álcool. Agora a minha filha e o meu filho não vai experimentar nenhuma delas. Eu, Daniel, eu comia no lixo, pegava uma coisa no chão para comer, vivia humilhado. Agora os meus filhos, eles vão comer o melhor dessa terra. Filho de peixe, peixinho, eu sou nenhuma. Que maldição hereditária nada. Deus nos deu a autoridade de Israel. É para remover o sustento. Abaixo de Deus, da tua casa, da tua herança, quem manda é você, meu irmão. Quem manda é você, meu irmão. Diga para essas pessoas: eu não sei como foi para você chegar até aqui, mas Deus, ele te construiu para remover decretos sobre a tua herança. O teu filho não vai permanecer no mundo, a tua casa não vai viver respirada. Você tem autoridade. Levanta as suas mãos, eu quero liberar essa palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua herança, sobre a sua descendência que recebe. E Deus vai liberando esse glória, vai liberando essa aleluia. Deus vai liberar esse glória, liberar essa aleluia. Deus, ele te deu autoridade, meu irmão. Deus, ele te deu autoridade, meu irmão de Israel. É para remover decretos. Essa obra que foi feita no cemitério, essa obra que foi feita na encruzilhada, essa obra que foi feita na Mata Virgem, essa feiticeira que fica aí esperando o começo, então estabeleça nessa noite. Eu quero mais liberar o nosso céu e liberar sobre a tua herança, sobre a tua casa, a bênção, e convidar a Deus. Segura na mão desse irmão, na mão dessa irmã, e diga para ele: a sua mãe vai pelo menos 10 segundos de glória, porque hoje a gente tem autoridade para remover decretos. Mas pelo menos uma vez. Dessa igreja, ou ela vai passar por cima e acredita que vai no primeiro. Não precisa essa cadeira. E agora, sobe a temperatura e a bomba. Sobe a temperatura de festival e beijo, aleluia. Sobe a temperatura de festival e beijo, aleluia. Não é viciado, não é bandido, não é caído, não é fracassado. Sabe o que tem na tua casa? É o Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? É o filho da minha testa, é um filho forte, é uma casa forte. É só mais uma profecia. Diga pelo menos a 3. É filho forte, é casa forte.
torcedor está vendo que a dor está entrando dentro da tua casa, ele fala assim, ó, Benoni não. Dor dentro da minha casa não. Meu Deus! Vai se chamar Benjamin. Aleluia! Aleluia. É o filho da destra. Glória a Deus! É meu filho forte. Meu Ele é um homem se decreta sobre a tua herança. Glória. Oh, glória. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Eu não sei como foi para você chegar até aqui. Eu não sei quais as marcas que você carrega. Mas para se construir essa sua história, foi necessário essa cura para você oferecer cura. A tua história vai mudar pessoas. Aleluia. A família pediu interação para ele, eu indiquei ele numa casa. Ele já está exercendo o presbitério novamente. Ele mandou mais uma mensagem assim: Daniel, a tua história é uma inspiração. Aleluia! E foi me inspirando em você. Glória a Deus! Eu estou de pé novamente. Aleluia! Amém? Só mais uma vez, fala pelo menos para três. Você tem muita história para contar. Meu Deus! Glória. Obrigado, meus irmãos, ter ficado até esse presente momento. Me perdoe até pelo horário. Segura só um pouco, eu vou fazer um pedido. A gente encerra. Chegamos até aqui. Eu, por exemplo, cheguei em São Paulo, já cheguei pregando no Rio, já acordando para vir para cá. Saí 3 horas da manhã, já com compromisso de manhã no Rio. Tenho a fazer eles igual. Eu sou segundo pouco, eu vou fazer um pedido aqui. Eu tenho um amigos, né, que estão nos campos missionários, e tem um deles que faz um trabalho lá no Maranhão. Sabe como foi esse irmão? Ele ficou no Maranhão, ele foi como eu vou às vezes, como voluntário. Só que ele passando num lugar, ele viu um homem, mais ou menos de 50 anos em diante, saindo de uma viela e entrando dentro de um carro. Depois esse homem entrou no carro, ele ouviu um gemido, um choro. Quando ele entrou na viela para ver uma menina de 10 anos, jogada no chão, toda machucada, violentada. Ele tinha mais ou menos 23, 26 reais no bolso. A caravana que ele foi, voltou para São Paulo, ele foi naquele lugar, já está há alguns anos fazendo trabalho lá, principalmente com crianças, cuidando delas. Um lugar muito precário, que tem um índice muito alto de abuso de prostituição infantil, para as próprias famílias colocam as crianças no mercado da prostituição. E esse dia eu mandou mensagem e eu já estou há dias grandeando para mandar um recurso para ele. Então o que eu fiz? Eu levo uma vida bem simples, eu moro dentro de uma comunidade de São Paulo. Então o que eu fiz? Eu sempre vejo alguma coisa, até para me ajudar na minha manutenção, só que eu estou grandeando para enviar ofertas para ele, para o ajudar. Então, hoje mesmo pela manhã, lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde eu estou hospedado, eu comprei um chocolate. E eu vou colocar ali fora. E você vai chegar lá e você vai dar seu preço. E você vai pegar quantos você quiser. Dessa forma, vocês vão estar nos ajudando a continuar fazendo a obra. Tá bom? Se os irmãos puderem, vai lá, eu tenho maquininha